Jesus, o Filho de Deus, disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 31. A tese é muito clara: tudo passa. Um dia, segundo a profecia bíblica, todos os elementos criados no céu, sol, lua, as estrelas, os planetas e todas as obras que existem na terra, um dia tudo será derretido pelo fogo, tudo desaparecerá, queimado pelo fogo. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 12. Só uma coisa jamais deixará de existir: as palavras de Jesus. Onde estão escritas essas palavras? Na Bíblia. Então seria o mesmo que dizer que a Bíblia, o livro de Jesus, jamais o fogo pode destruí-lo, o ataque verbal. Eu quero citar alguns ateus do passado que atacaram a Bíblia, alguns no presente que têm feito o mesmo, tentando destruí-la. E quero citar o nome do último ateu que surgirá na terra, segundo a profecia bíblica, e que tentará destruir a Bíblia de vez. Vamos lá. Ano 580 a.C., o rei Joaquim de Israel estava lendo um texto hebraico da Bíblia Sagrada escrito pelo profeta Jeremias. Ele não gostou do que ouvia, porque as palavras falavam contra as maldades e as injustiças dele cometidas no seu reinado. Ele pegou um canivete, mandou cortar e jogou no fogo. Presta atenção. Você sabe fazer cálculo? Se você pegar o ano 580 a.C. e adicionar até o ano 2019, já se faz 2.599 anos que o rei Joaquim morreu. Ele já era. Porém, o livro de Jesus e as palavras nele escritas que pertencem a Jesus estão no mundo até hoje. Ninguém tem poder de destruir o livro de Jesus. Ateu nenhum conseguirá fazê-lo. Ano 150 a.C., Antíoco Epifânio, ele mandou destruir toda a escritura hebraica do seu tempo e matar quem tivesse posse delas. Você pode confirmar essa história no primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1. Mais uma vez, se você calcular o ano 150 a.C. até 2019, já se passaram 2.159 anos da morte de Antíoco Epifânes. Ele também já era. O livro de Jesus não. Está no mundo até hoje. O que nele está escrito é indestrutível. Ano 1759, depois de Cristo, agora é depois de Cristo, Voltaire, filósofo e escritor francês, deixou escrito em um romance escrito por ele, chamado Cândido, um romance sátiro. Disse ele, 2 pontos, que toda a teologia bíblica era falida. Eu te peço mais uma vez a sua atenção. Se você calcular do ano 1759 até 2019, já faz 260 anos que Voltaire morreu. Falida é a boca dele.
Porque o livro de Jesus está no mundo até hoje. O meu livro não. Ataque verbal não pode destruí-lo e o que nele está escrito. Eu quero citar alguns nomes de ateus no YouTube no ano atual, 2019, que têm atacado a Bíblia, chamada a palavra que nela está escrita de história de gibi, mentirosa, falsa e contraditória. Aqui vai o nome de alguns deles: professor Carlos Rosa, Eustáquio Presley e um judeu chamado Ibrahim Saron. Eu vi um vídeo dele aí postado, mora lá na região do Amazônia, no meio do mato. Ele chama o Novo Testamento da Bíblia de história de gibi. Ainda eu peço a sua atenção. Daqui a pouco, não vai demorar muitos anos, eles morrerão. E com certeza, daqui a 500 anos da morte deles, ou milênios, com certeza a Bíblia, o livro de Jesus, ainda estará aí. E eles já eram. O livro de Jesus é indestrutível. E as palavras que estão escritas nele, ataque verbal, não pode contra ela. Jesus falou que o que está escrito na Bíblia é a própria verdade. Agora eu quero citar o nome do último ateu que tentará eliminar a Bíblia de vez. O seu nome é Anticristo. Segundo a profecia da Bíblia, esse homem aparecerá no mundo e o anjo que foi expulso do céu agirá dentro dele. Esse anjo tem um título na Bíblia de maligno, Satanás, diabo e demônio. E ele induzirá esse homem a dizer que é Deus. Ele vai exigir culto e tentará destruir todo objeto de culto das religiões. Em questão, a Bíblia é usada no culto dos cristãos, dos seguidores de Jesus, que são chamados de evangélicos, crentes. É usado para leitura devocional, pregação bíblica, ensino bíblico. Os cânticos são tirados, a maior parte inspirados o que está escrito na Bíblia. Mas diz a profecia que Jesus, à sua segunda vinda, destruirá o anjo maligno e o seu anticristo ateu com o sopro da sua boca. Essa expressão, sopro da boca de Jesus, significa que ele dará ordem e eles serão destruídos. Isso está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 9. E depois da segunda vinda de Jesus, haverá juízo diante dele. E todas as pessoas serão julgadas, vivos e mortos, pelo que está escrito na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48. E quem rejeitou as palavras desse livro, que não deu crédito a ela, ouvirá a sentença de Jesus: apartai-vos, malditos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Porém, aqueles que, enquanto vivos, ouviram essa palavra, ouvirão de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E segundo o livro do Apocalipse, é um lugar onde não haverá tristeza, depressão, não haverá morte, não haverá violência, não haverá furto, roubo, toda espécie de mal. Amigo, presta atenção. A palavra de Jesus que está escrito na Bíblia são palavras do Deus que você chama de Pai. Ouça essa palavra, siga essa palavra. Essa palavra te protege, ela gera vida,
no seu espírito, e ela te garante vida eterna após a morte, por meio de Jesus, o Filho de Deus, e só por meio dele, de coisa nenhuma mais e de ninguém mais. Amém e amém.